We thought perhaps just the last few thoughts about some of the issues affecting us. Esse é o nosso último bate-papo sobre os assuntos que nos afetam. It has been quite a while since they've been planning for their new world order. Já faz um bom tempo que eles têm planejado a nova ordem mundial. And it seems as though nothing is happening, but they are so blatant about it that everybody should be able to see it. E parece que nada está acontecendo de grande, mas tem algumas coisas tão claras, óbvias, que todo mundo deveria estar vendo. Benedict already called for a new political order with real teeth. Bento fez um apelo por uma nova ordem política e autoritária que realmente é com garras e unhas. He called for a bigger role for trade unions. Ele pediu um papel mais preponderante dos sindicatos, ou melhor, das uniões econômicas, blocos. But the spirit of prophecy says the trade unions will be one of the means to bring about a time of trouble such as never was. That's like syndicates, right? Trade unions is it's the Worker labor unions. Okay, isso, sindicatos. A Ellen White diz que eles serão o meio pelo qual virá um tempo de angústia como nunca houve. So they want to force everyone to be part of a trade union. Eles querem forçar a todos a fazerem parte das uniões desses sindicatos. This is really quite interesting because when I was professor at the university, Isso é bem interessante porque quando eu era professor da universidade, they all wanted me to be part of the trade union. eles todos queriam que eu me juntasse ao sindicato lá. How can you be a professor and not be part of the trade union? Como é que você pode ser um professor e não fazer parte do sindicato? So I said, I don't want to be part of the trade union. Eu falei, não quero ser parte do sindicato. And they said, I have to. Mas eles falaram, você vai ter que fazer parte, sim. Then I said, then I'll resign. Não, se eu tiver, eu peço as contas. And they said, no, we don't want you to resign. Não, a gente não quer que você seja despedido. Then leave me alone with the trade union. Então me deixa quieto com esses sindicatos. And then they said to me, but the people of your faith are all in the trade union. E me disseram, mas as pessoas de sua fé também fazem parte dos sindicatos. And some of them are leaders in the trade union. E alguns deles são líderes nos sindicatos. So I said, why should I make their problem my problem? Então eu perguntei para ele, mas por que eu faria o problema deles o meu problema? And then I went to the blackboard and I drew a cake, Então a circle. eu fui lá para o quadro negro e desenhei um círculo. And I put slices of cake in there. E aí coloquei seções nesse gráfico de bolo. And I said, this is the total economy of the country. Eu mostrei, essa aqui é a economia total desse país. And here are the trade unions. Some are big and some are smaller. E aqui estão os sindicatos, alguns são grandes, outros são menores. So if you are a big trade union, Então se você for um sindicato grande, you can fight for a bigger slice of the cake. você pode lutar por um maior pedaço desse bolo. Now what will that do to the other slices of the cake? Mas o que dizer dos outros pedaços? If yours gets bigger, the others must get smaller. Se a tua parte, se a tua seção é maior, a do outro tem que ser menor. So is that love your neighbor as yourself? Seria isso amar o próximo como a si mesmo? Or is that beat your neighbor to smithereens until you get what you want? Ou será que isso é forçar o teu próximo até que ele receba o que ele quer? So I won't join your trade union. Por isso, eu não vou me unir aos sindicatos. But the Pope loves trade unions Mas o Papa ama sindicatos. because the Jesuits sit behind the trade unions. Porque os jesuítas estão sentados por trás dos sindicatos. They created them, they control them. Eles os criaram, eles os controlam. Just go back in history and you can see how Rome started, controls trade unions. É só ir ver na história como que Roma iniciou e controla os sindicatos. Now, how are they going to get the people to get excited about this kingdom that they're creating? Agora, como que eles vão cativar o entusiasmo do povo sobre isso que eles criaram?
Well, here's a very interesting man on the left there. Aqui à esquerda temos um homem muito interessante. Has an organization called Morningstar University, Ele tem uma universidade chamada Morningstar and it's releasing a supernatural army to transform the world. Estrela da Manhã, e está desencadeando um exército sobrenatural para transformar o mundo. Now, already that must tell you there's a problem, Agora, só isso já deve te mostrar que há um problema. because the Bible clearly tells me that this world is in enmity with God. Porque a minha Bíblia claramente me diz que esse mundo está em inimizade contra Deus. Doesn't the Bible tell you that love of the world is enmity with God? Porventura não diz a Bíblia que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? But these people are striving to build the kingdom here on earth. Mas essas pessoas estão lutando para que o reino seja construído aqui sobre essa terra. Well, they can have it, because I prefer another kingdom that's coming from higher. E tudo bem, deixa para eles, mas eu quero um outro reino lá de cima. Now, the man in charge is Rick Joyner, Agora, o homem responsável se chama Rick Joyner. and he has millions of followers all over the world. Ele tem milhões de seguidores por todo o mundo. And he said that the true soldiers of the cross Ele diz que os verdadeiros soldados da cruz are mobilizing. estão se mobilizando. The church is about to be clothed with a beauty that is beyond this world. A igreja está prestes a ser vestida com uma beleza que é fora desse mundo. Now, he speaks to the Protestant world. Agora ele está falando ao mundo protestante. But when I look at him over there, what is he wearing? Mas se eu olho essa imagem, qual é a sua vestimenta? He's a Knight of Malta. Ele é um cavaleiro de Malta, o templário. And as a Knight of Malta, he's subject to the Pope. E como cavaleiro de Malta, ele é sujeito ao Papa. And here he's photographed with some of the, whoops, let me just go back. Photographed with some of the famous generals of the United States Army. Aqui está um pouquinho sobre os famosos generais do exército americano. And you can see they are also Knights of Malta. Eles também são cavaleiros de Malta. Now, he said something interesting. He says this war is a battle for hearts and minds of people. Ele também diz assim, ó, lá em cima, começando na terceira linha. It is a spiritual war, not carnal. There, right É a at the primeira top. linha. Essa guerra é uma batalha pelos corações e mentes das pessoas. It's a spiritual war. É uma guerra espiritual. Yes, he's right. Sim, ele está certo. The battle is for your mind. Mas a batalha é pela sua mente. Are you going to think like God, or are you going to think like the beast? Você quer pensar como Deus ou pensar como a besta? And then he talks about how communism was collapsed. Então ele fala sobre como o comunismo se desintegrou. And he said it is the word of God that brought it down. E diz que foi a palavra de Deus que fez o comunismo desabar. Really? Será mesmo? Then he talks about this coming kingdom. Então ele fala sobre esse reino por vir. And he says the kingdom of God will not be socialism. Então ele diz que o reino de Deus não será socialismo. It'll be bigger freedom than that. Haverá mais liberdade que isso. But now listen carefully. Ouça atentamente. At first, it may seem like totalitarianism. A princípio parecerá um totalitarismo. As the Lord will destroy the Antichrist spirit now dominating the world with the sword of his mouth. Ao Senhor destruir o espírito do anticristo que agora domina o mundo com a espada de sua boca. And will shatter many nations like pottery. E vai destruir muitas nações como se fossem vasos de barro. He says this kingdom will start out from a point of necessary control. Diz que esse reino vai começar ou se mover a partir de um ponto de um controle necessário. While the people are learning truth.
integrity, honor, etc. Enquanto as pessoas estão aprendendo a verdade, integridade, honra e etc. Of course, he sees himself as the school teacher. É claro, ele se vê a si mesmo como o professor. And everybody else is like a little child that has to be educated. E todo mundo, o resto, é como uma criança que tem que ser educada. So they want a totalitarian regime that reprograms your mind to think like they think. Eles querem um regime totalitário para reprogramar a sua mente para que você pense como eles pensem. But Jesus said, my kingdom is not of this world. Mas Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. And if it were so, my servants would fight. Sorry, right? If it were so, my servants would fight. Porque se fosse, os meus servos iriam lutar por mim. Martin Luther said the same thing. Martinho Lutero disse a mesma coisa. Martin Luther said, let the minds clash. Martinho Lutero disse que as mentes se chocam, But keep the fist still. mas guarde o seu punho. This is a war for the mind. Essa é uma guerra pelas mentes. And these people want an earthly kingdom. Mas essas pessoas querem um reino terrenal. So he says further that the kingdom will start out necessarily authoritative in many ways and many areas. Diz, esse reino vai começar necessariamente de uma forma autoritativa, de muitas formas e em muitas áreas. But as the people are reprogrammed, they will get more freedom. Mas as pessoas vão ser reprogramadas para terem mais liberdades. Now you must always understand liberty in the Catholic sense. Agora, você sempre tem que entender a palavra liberdade num sentido católico. Catholic liberty is the following. Liberdade católica é o seguinte: You can be free as long as you obey me. você é livre enquanto obedecer a mim. Now you know what's funny? Agora, sabe o que é engraçado? In an ironic sort of way, God says the same thing. Num certo sentido e forma irônica, Deus diz o mesmo. If you love me, keep my commandments. Se me amais, guardai meus mandamentos. You are my friends if you do what I say. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu digo. So what's the difference between the two kingdoms? Então, qual a diferença entre os dois reinos? The character of the one who is in command. O caráter daquele que está em controle. The one character that is on the earth wants to force the mind. Um caráter que está aqui sobre essa terra quer forçar a mente. And the other character, through demonstrating love, wants to draw you into a higher plane. E outro caráter, demonstrando amor, quer te levar a um plano mais elevado. Paul says you are slaves to righteousness or you are slaves to sin. Paulo diz que vocês são ou escravos da justiça ou escravos do pecado. So both sides are slaves. Então os dois lados são escravos. But here's the difference. Mas olha só a diferença. If I start to understand the character of God Se eu começo a entender o caráter de Deus and the beauty of His law, e a beleza de sua lei, because His law is not, thou shalt not, thou shalt not, thou shalt not. porque a sua lei não é não farás isso, não farás isso, não farás aquilo. His law is, thou shalt not, thou shalt not. A lei é não farás, não farás. What's the difference? Qual a diferença? The one is you are forced, the other one is you don't want to. Um é forçado e o outro é você não vai querer fazer isso. What a beautiful world this will be if everybody kept God's law. Que mundo lindo seria se todo mundo guardasse a lei de Deus. No fear, Nenhum tipo de medo. no locks, no locks to lock doors, Sem trancas de porta, no keys. nada de chaves. A woman can walk alone through any street, even at night. Uma mulher poderia caminhar por qualquer rua, mesmo à noite. What a beautiful law. Que lei maravilhosa. So when God's will becomes my will,
Então, quando a lei de Deus se torna minha lei, then I'm not a slave, then I'm free. então eu não sou mais um escravo, eu sou livre. So that's the difference. It's a battle for the mind. Essa é a diferença, é uma batalha por minha mente. Now, he had a vision, Agora, ele teve essa visão, and he explained the vision. He says, I was praying one morning, ele explica, eu estava orando certa manhã, and then he was shown the most beautiful bridal dress he'd ever seen. e diz que eu vi o vestido de noiva mais bonito que eu já vi. The church is about to be clothed with a beauty that is beyond this world. A igreja está prestes a ser vestida com uma beleza que é fora desse mundo. She's going to make herself ready and become the glorious bride. Ela se aprontará e se tornará uma noiva gloriosa que nosso Senhor merece. Ajude-a, That the Lord deserves. que o Senhor merece. Just the way they phrase it, the emphasis is on the bride rather than on the Lord. Só do jeito que eles citam isso aqui, a ênfase está na noiva, não no Senhor. And then, using occult numerology, Eles estão usando numerologia oculta. they started mass programming the minds of the people. Eles começaram a programar a mente do povo em massa. And so, in the year 7707, Então, aqui nessa data de 7/7 de 2007, they had their first mass meeting, which was called The Call, and it was held in Nashville. eles tiveram a sua primeira grande convocação, chamado The Call, o chamado, em Nashville. And it was held in the Titan Stadium. E isso aconteceu no estádio de Titã, lá nos Estados Unidos. Actually, the Titans means the giants, or it also means Satan. Aliás, essa palavra Titã significa os gigantes ou também Satanás. And thousands of people were involved. E milhares de pessoas estavam envolvidas. And notice the numerology, 777. E repare só a numerologia, 777. And the people worship particularly through music. E as pessoas adoraram particularmente pela música. The place was very energized. O lugar estava muito energizado. Tens of thousands of people. Dezenas de milhares de pessoas. And good things happened. Couples that had been living together, married right there in the E stadium. aconteceram boas coisas. Pessoas que viviam juntos se casaram lá no estádio. But the music was hypnotic. Mas a música era hipnótica. And Daniel warns us Então tem a advertência that when the image of the beast is set up, na Bíblia que quando a imagem da besta for erigida, there was all kinds of music. ou melhor, a estátua lá em Daniel, houve todo tipo de música. Music must never dictate to the mind. A música jamais deveria ditar a mente. The mind must always dictate to the music. A mente sempre deve ditar a música. And then they marched. There they are in their thousands through the streets. Aqui está a marcha aos milhares pelas ruas. And again, everything was in numerology. E outra vez, tudo aqui em numerologia. The call in, whoops, this thing just ran ahead like crazy. Correndo à minha frente. The call happened exactly 40 years after the rebellion of 1967 called the hippie movement. E isso aconteceu, essa convocação, exatamente 40 anos depois da rebelião de 1967, chamada o movimento hippie. Oh, just by the way, Aliás, who was behind the hippie movement? quem estava por trás do movimento hippie? Free sex, free drugs, everything. Sexo livre, drogas livre, tudo. You've guessed it, my brother. It was very difficult to guess, right? Foi muito difícil adivinhar, né? You can go and check it out. It was the professors and the people at Georgetown University, Sorrel, the Jesuits.
they dressed like hippies, they handed out drugs. These people Você were pode, behind lá, it. você pode lá conferir. Pessoal da Universidade de Georgetown, jesuítas, eles se vestiram como hippies e promoveram isso. É dali que veio. So it started the day after Pentecost, May 28, 2007. Começou depois do Pentecoste, 28 de maio de 2007. There was a 40-day fast. Houve um jejum de 40 dias. Then there was a prayer walk on 777. Houve uma marcha de oração no 777. They walked for 2.7 miles because they needed a 7 in there. Caminharam por 2,7 milhas porque queriam ter um 7 nesse número. They crossed over 140, 40 being the number of testing. Eles colocaram lá esse 40, 40, porque é o número de teste. This is how the occult mind works. É assim que trabalha a mente oculta. The Kabbalah is all about numerology. The Kabbalah. A Cabala tem tudo a ver com numerologia. And then they said God is allowing his bride body to enter into his promise of rest. Diz Deus está permitindo que o corpo de sua noiva entre no seu descanso prometido. It was also held exactly 40 years after 1967, which is the retaking of Jerusalem in the Six-Day War. Também aconteceu 40 anos depois de 1967, quando foi a Guerra dos 6 Dias. And exactly 40 years after that, they're busy setting up the kingdom. E exatamente depois de 40 anos, eles estão ocupados erigindo esse reino. Now remember, 4 is the number of the earth. Agora lembre-se, 4 é o número da Terra. East, west, north, south. Norte, sul, leste, oeste. So that is the whole earth must be in this new world order. Ou seja, todo esse mundo deve estar na nova ordem mundial. Right, having done that, Agora, tendo dito isso, the next call had to wait for the numerology to be correct. a próxima convocação teve que esperar para que a numerologia estivesse certa. So that was held in Detroit on 11/11/11. Aconteceu em Detroit, no 11/11/11. And this time all the political leaders, particularly of the Republican Party, were also involved. E dessa vez, muitos líderes políticos se envolveram, especialmente do Partido Republicano. And it was called the response, a call to prayer for a nation in crisis. É o nome A Resposta, um apelo à oração por uma nação em crise. One of the presidential candidates for the Republican Party, Governor Rick Perry, initiated the response. Dos candidatos republicanos, Rick Perry, foi quem iniciou essa resposta. And what is fascinating is that these people O que é fascinante é que essas pessoas, wanted to take over the 7 points of government. eles queriam ocupar ou tomar controle dos 7 pontos do governo. And the 7 points of government start with the family, to re-establish the family. E esses 7 aspectos começam com a família, restabelecer a família. Now the whole Sunday movement is based on the family. Agora, todo o movimento dominical é baseado na família. Because the laws that they want to introduce in Europe As leis que querem introduzir na Europa are based on the family. estão baseadas na família. So the argument of the trade unions, Então, o argumento dos sindicatos, of the religious ecumenical units, das unidades religiosas ecumênicas, and of the social structures, das estruturas sociais, so that's church and state and trade unions all together, ou seja, igreja, Estado e os sindicatos todos juntos, is that there must be one day of rest, and that day must be Sunday. It cannot be another day. é que deve haver, o seu resultado então diz que é que deve haver um dia de descanso e esse dia tem que ser o 7º dia. Because the European Parliament argued that it doesn't matter on which day you rest. Porque eles argumentaram que o parlamento lá argumentou que não importa qual é o dia de descanso. So the argument was brought Então foi trazido o argumento
that children are at home on Sundays because that's the only day that they are totally free from schooling commitments. Que as crianças, sim, elas estão em casa no domingo, porque é esse dia que eles estão totalmente livres das tarefas escolares. So if the parents are working on a Sunday, Então, se os pais estão trabalhando no domingo, then the family unit is disrupted and the children are on the streets. então a unidade familiar é quebrada e as crianças estão na rua, largadas. So the parents should be at home on Sunday, otherwise the social order will develop into chaos. Então, os pais devem estar em casa nesse dia de domingo, senão a ordem social vai se transformar num caos. So if you look at all the cartoons that are coming out now that the children are watching, E se você reparar todos os desenhos animados que estão saindo atualmente, o que as crianças estão vendo, there's one that's quite interesting. tem um que é bem interessante. In this cartoon, this little boy is playing, Nesse desenho animado, tem um rapazinho brincando. and he opens the door to go out, E ele está abrindo a porta para sair. and his mother stops him and says, "Where are you going?" A sua mãe lhe para e lhe pergunta, aonde você está indo? He says, "I'm going out to play with my friends. I'm looking for my friends." Ele responde, estou indo brincar com meus amigos, estou procurando por eles. And the mother looks at him so sadly in this cartoon E nesse desenho, a mãe olha para ele tão triste and says to him, "What day is it?" e pergunta, que dia é? And the little boy says, "Oh, I forgot. It's family day. E ele diz, oh, eu esqueci, é dia da família. It is Sunday, the day for the family." É domingo, o dia da família. So it's a very clever way of introducing Sunday through the family unit. É um jeito bem pensado de introduzir o domingo na unidade familiar. And when Pope Francis is coming to the United States, E ao Papa Francisco visitar os Estados Unidos, what is his first call of duty? What is the first thing he's going to do? qual a primeira coisa que vai fazer? He's going to address the groupings that work for the family unit. Ele vai falar aos grupos que estão trabalhando pela unidade familiar. Now, the world elite is not shy about its new kingdom agenda. Agora, a elite do mundo não é nada tímida sobre a sua agenda Now, at the last Olympic Games, da nova ordem mundial. Depois dos últimos Jogos Olímpicos, the entire ceremony showed what they are going to do. toda a cerimônia ali mostrou o que eles pretendem fazer. Firstly, in London, the stadium was built like the all-seeing eye. Em primeiro lugar, ali no estádio, nós vemos esse olho que tudo vê. And the lighting system E o sistema aqui de iluminação was built in the form of the pyramid on the American dollar, foi construído conforme essa pirâmide no dólar americano. which of course says Novus Ordo Seclorum, a new world order. Que obviamente diz Novus Ordem Seclorum, que significa nova ordem mundial. And Annuit Cuptis, out of many, one movement. E lá em cima, Annuit Corptis significa faça o movimento do And these were some of the artistic impressions that were put out by the world, into the world by the Olympic committees. E os comitês olímpicos mostraram essa imagem artística, foi uma das imagens que eles divulgaram. Now the ceremony was really fascinating. Agora a cerimônia foi realmente fascinante. The logo O seu was this logo on the left at the top there. O logo foi esse aqui, o oficial. And it was supposed to spell 2012. Ou seja, 2012. And you can get 2012 there. You can make it 2012. Você pode fazer disso 2012, But there's a dot there. mas tem um ponto ali, um quadradinho. So you could also do something else with it. Você pode fazer outra coisa com isso também.
You can also spell Zion with it. Você também pode montar isso de um jeito Sião, Zion. Now, Zion is the acronym for the New World Order. Agora, Sião é um acrônimo para a nova ordem mundial. Zion is not Judaism, this is an acronym. Sião não é judaísmo, esse é um acrônimo. Now, the mascots they used were Wenlock and Mandeville. Os mascotes que usaram é Wenlock e Mandeville. And they had only one eye. Somente tem um olho. This was the Olympic mascot, the official Olympic mascot. Esse foi o mascote oficial. And of course, the pyramid was on top of the eye. E aqui temos a pirâmide sobre o olho. Now they chose these two names, which are names of towns, Escolheram esses nomes porque são nomes de cidades. and they give you all kinds of reasons why they chose Wenlock and Mandeville, Eles dão todo tipo de motivo por que escolheram esses dois nomes. but they never tell you that it's probably because they start with a W and with an M. Eles provavelmente não vão te dizer que é por causa desse W e por causa do M. Because those two are very prominent in the Masonic symbolism. Porque esses dois são muito proeminentes no simbolismo maçônico. So Wenlock and Mandeville are allusions to the one world government and the all-seeing eye of Lucifer. Now let's just make sure about that. Agora, então, isso são referências ao olho que tudo vê, e essa estrela e esses símbolos. Now, in the opening ceremony, they built this hill. Na abertura, na cerimônia de abertura, eles construíram esta colina aqui, esse morro. And the whole ceremony was lined up to the hill. E toda a cerimônia estava alinhada com esse morrinho. Now, this hill is a copy of Glastonbury Tor, which is a famous hill in Britain. Agora, esse morro é uma réplica desse nome Glastonbury Tor, que é um famoso morro lá na Inglaterra. It's a sacred place where the Celtic Druids worshipped the supreme deity, which is Satan. É um lugar sagrado onde os druidas célticos adoravam seu Deus, que é Satanás. It's also a place where the ley lines intersect. É um lugar também onde convergem essas linhas energéticas, ley lines. And the legends of King Arthur and his 12 knights are also associated with it. E também é associado a esse lugar o rei Arthur e seus 12 cavaleiros. Now that's of course a esoteric arrangement. Esse naturalmente é um arranjo esotérico. It's a copy of the biblical. É uma cópia do bíblico. There was Jesus and he had 12 disciples. Teve Jesus e os 12 discípulos. So Satan also has King Arthur and his 12 knights. Então Satanás também tem o rei Arthur e seus 12 cavaleiros. In Rosicrucianism, there's always 12 around one. Na ordem de Rosa Cruz também tem 12 ao redor de um. Now remember, millions of people watched this. Agora lembre-se, milhões de pessoas assistiram isso. Today, on top of Glastonbury Tor, there's a little church known as St. Michael's Church. Hoje, em cima desse morro original, tem essa igreja chamada Igreja de São Miguel. That's very interesting. Isso é muito interessante. Because you know what Michael stands for. Porque você sabe quem é Miguel, By putting that on a pagan hill, mas colocando isso sobre um morro pagão, you are using reversal and you are making good evil and evil good. você está usando do avesso, chamando ao mal de bem, ao bem de mal. Because this is the place where ritual magicians, witches and pagans perform occult feasts. E esse é o lugar onde rituais mágicos, bruxas e pagãos de vários cultos ocultos fazem seus festivais espirituais. You can also see that the hill is shaped like a pyramid. Você também pode ver que o morro está tendo uma forma um pouco de pirâmide. And then in the opening ceremony they showed the Industrial Revolution, Então, na abertura mostraram a Revolução Industrial, which of course united the world economically.
que naturalmente uniu o mundo economicamente. But then they got very blatant. Mas então eles ficam muito atrevidos. Then they introduced in the ceremony this white pyramid over there, Então eles introduzem na cerimônia esta pirâmide branca. and they had performers and particularly children dressed in pure white performing before the pyramid. E tem atores e crianças, particularmente de branco, ali em frente. They also lay down flat in worship style before the pyramid. Eles também se dobram ao chão em adoração à pirâmide. And in the midst of this ceremony, In the ma- suddenly the Luciferian image appears of the Beatle, John Lennon. E no meio da cerimônia, de repente, aparece a imagem do luciferiano John Lennon. Now, there are many sources which tell you that the Jesuits controlled the music industry and the Beatles directly. Há muitas fontes que dizem que os jesuítas controlam a indústria da música e John Lennon e os Beatles têm um papel preponderante nisso. And John Lennon said, I sold my soul to Satan. E o próprio John Lennon diz que eu vendi a minha alma ao diabo. And he sings the song, the theme song. E ele canta aqui a música tema da Olimpíada. And the song that he sings is Imagine. It's called Imagine. Ok, o nome da música é Imagine, imagine. Now, those of you who are old here will probably remember that song. Agora, os que são idosos entre nós vão provavelmente se lembrar dessa música. I could sing it for you because I still remember it out of my head from my youth. Eu poderia cantá-la para vocês porque eu ainda me lembro dela da minha juventude. But seeing that it's the devil's song, I won't. Mas já que é uma música do diabo, eu não vou cantar. Now, here are the words. Mas aqui aqui está a letra. Oops, it keeps going forward. It's not supposed to. All right. Imagine there's no countries. Can you see it there? Ok. Imagine que não haja países. Where are we heading to? Para onde que estamos indo? The disappearance of national boundaries. O desaparecimento de fronteiras nacionais. It isn't hard to do. Não é difícil fazer. Nothing to kill or die for, and no religion too. Nada de matar ou morrer e também nada de religião. Now, of course, the religion that he's referring to is true religion. Agora, claro, ele está se referindo à religião verdadeira. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine as pessoas vivendo a sua vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou somente um. E eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um. Imagine no possessions. Imagine nada de possessões. That's Catholic social justice politics. Isso é política de justiça social católica. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Eu me pergunto se você consegue imaginar, né? Nada de necessidade de ter fome, uma irmandade também. Imagine pessoas compartilhando todo o mundo. And Pope Francis' encyclical just said, we all share this world. E a encíclica do Papa acabou de dizer que nós todos compartilhamos esse mundo. Therefore, we need a new ecological social order. Por isso que nós precisamos de uma nova ordem ecológica e social, Which includes Sunday, according to his encyclical. que inclui o domingo, de acordo com a sua encíclica. And then the little children, if you will look carefully, prayerfully dressed in white, kneel down on the pyramid. Então, as crianças de branco, de forma reverente, se ajoelham sobre a pirâmide. And they join in the song and they sing Imagine. E eles se juntam à música cantando Imagine. Is this mind control, yes or Será no? que isso é controle mental, sim ou não?
I'm not going to go through the whole ritual because it gets very sick with massive babies appearing and all kinds of stuff of mind control in it. Eu não vou entrar em mais detalhes porque começa a ficar muito estranho, muitos bebês aparecendo e coisas assim de controle de mente. But let's just look at some of the occult astrology and astronomy that's in there. Mas vamos dar uma olhada na astrologia e astronomia oculta que existe lá. Again, the dates were planned exactly with a full moon, Outra vez, as datas foram planejadas exatamente com a lua cheia, but also the exact positioning of the full moon, mas também o posicionamento exato da lua cheia, because these ancient structures are all built according to the Babylonian astrological building style. porque essas construções foram construídas exatamente no estilo arquitetônico antigo babilônico. Like, for example, the great cities are built according to astrological calendars. Por exemplo, as grandes cidades são construídas segundo calendários astrológicos. You can just look at the street plan of Washington, which shows the full occult catastrophe. É interessante você ver ali a planta de Washington e você vê toda essa catástrofe. So, timing with this open ceremony, the full moon rose and joined itself to the rings on the London Bridge. Então, alinhado com o tempo dessa abertura, vemos ali a lua cheia se alinhando, se juntando aos arcos. And then eventually, it looked like this. E mais cedo ou mais tarde, essa era a aparência. Now, what does that symbolize? Agora, o que isso simboliza? This, of course, is the pyramid. Essa, naturalmente, é a pirâmide. That is the capstone. Essa é como se fosse a tampa, assim, This pyramid is just upside down. essa pirâmide está invertida. Now, it doesn't matter whether it's the right way up or the upside down way. Porque não importa se a parte superior está para baixo ou não. If it had been the other way around, it would have been masculine. Se fosse na outra orientação, seria masculino. And they would have used the sun. E teriam usado o sol. But because it's upside down, it's feminine. Mas por ser ao contrário, de ponta cabeça, é feminino. And so they use the moon, Então eles usam a lua, which is the representative of Isis, the female goddess, symbol of Lucifer. que é o representante de Ísis, uma deusa fêmea, Isis, the female Lucifer. symbol of Lucifer. Yes. é o símbolo de Lúcifer. The 5 rings that you see of the Olympics Os 5 anéis que você vê lá das Olimpíadas are the 5 continents which have been linked together. são 5 continentes que estão em união. So that's the world becoming one, Isso é o mundo se tornando um, and the capstone joining it e essa tampa se juntando ali, esse complemento, is the symbol of Lucifer ruling over the kingdom of earth. é o símbolo de Lúcifer reinando nesse reino da terra. Now let's see how blatant they became. Agora olha só como atrevidos eles se tornam. The next part of the ceremony was the octopus moving across the theater. A próxima parte da cerimônia era o polvo se movendo ali. Now the octopus has 8 arms, O polvo tem 8 braços, and in the occult symbolism, it is the one that gathers everything together. e na simbologia oculta é o que junta todas as coisas. The number 8 is, of course, also taking the position of Christ. O número 8, naturalmente, também toma o lugar de Cristo. It's a bit complicated, but the numerology in the Bible of 8 points to Jesus. É um pouco complicado de explicar, mas o número 8 na Bíblia aponta a Jesus. And then they had the globe with flames all over it, Então, eles têm o globo com chamas por todo ele, representing the nations of the earth. representando as nações do mundo. And then they had the phoenix rising above the earth. Então, eles têm o fênix se levantando ali da terra. Now the phoenix is a symbol of Lucifer, who will rise from the ashes. Agora, o fênix é o símbolo de Lúcifer que se levantará das cinzas.
This is interesting. Interessante. Then the ballet dancer with the name of Darcy Bussell, Então temos ali uma dança, Darcy Brussel, uma dançarina. she comes in on a massive slide, Ela entra ali num grande tipo escorregador, dressed or carried basically by the phoenix, numa descida carregada por esse fênix, ou vestida de fênix. and she's met by 4 male principal dancers of the Royal Ballet, E ela se encontra com 4 dançarinos principais do balé real. again 4, the number for the earth unifying, Outra vez 4, o número da unificação do mundo. and a number of ballerinas, O número de bailarinos. and they dance and they play the song Spirit of the Flame. E então dançaram e apontaram para a música Espírito da Chama. Next, Próxima. this group dressed entirely in black. Esse grupo vestido inteiramente de preto. The name of the group is Take That. O nome do grupo é Tome Essa. Singing to the flame and to the phoenix, Eles estão cantando à chama e ao fênix. sing, rule the world. A música Governe o Mundo. What are these people saying? O que eles estão falando? Satan, take over the world and rule it. It's yours now. Satanás, assuma essa terra e reine sobre ela. É tua. This is the great mural in the main hall of the United Nations, Esse é o grande mural ali nas Nações Unidas, where they show the phoenix rising out of the destroyed ashes of the nations. que mostra o fênix emergindo das cinzas das nações destruídas To rule the world. para governar sobre o mundo. So, are they planning a massive destruction? Será que eles estão planejando uma destruição massiva? Pope Francis says it is God's plan to unite all humanity. O Papa Francisco diz que é o plano de Deus unir toda a humanidade. I thought God divided humanity at the Tower of Babel. Eu pensei que Deus dividiu a humanidade lá na Torre de Babel. And he changed the languages, E ele mudou as línguas. and that has put such a knot into the devil's tail that he's been struggling till now to solve that problem. Isso deu um tamanho nó no rabo do diabo que ele está lutando até hoje para resolvê-lo. But he says that it's God's plan. Which God? Mas ele diz que é plano de Deus, mas qual Deus? Now, here is the visit of Ban Ki-moon to the Pope. E aqui temos a visita de Ban Ki-moon ao Papa. Is there sound? My computer? But I need sound check. O cabinho do áudio. Ainda não? Ok. Não. Isso agora. Now, you can't hear very well what he says in there, Você não pode ouvir muito bem o que ele diz ali, but it's important what he says afterwards, mas é importante o que ele diz depois. because they took all the photographers and reporters out. Porque eles tiram todos os fotógrafos e a imprensa. Your Holiness, it's a great honor to meet you. Your Holiness, it's a great honor. Congratulations on behalf of the United Nations. Nations and the Holy See The United Nations and the Holy See share common goals and ideals. Tem objetivos em comum e ideais. I'm just coming back from Eu estou voltando the do Vaticano. I was greatly honored to Eu fui have muito an honrado audience so early de ter uma in his audiência tenure. tão cedo. I told His Holiness that his choice of name That his after chosen Saint name of Francis of Assisi
Eu disse para ele que a escolha do nome foi uma mensagem poderosa, pelos muitos objetivos em comum com as Nações Unidas. Eu fui privilegiado especialmente de encontrar ele 1000 dias antes do momento do milênio, dos milênios, dos objetivos milenares, né, que eles têm. Isso. Okay, I'll Os sum it objetivos. up for you. Eu vou resumir também. Firstly, he says the goals of the United Nations and the goals of Francis are exactly the same. Primeiro, ele diz que os objetivos das Nações Unidas e de Francisco são exatamente os mesmos. And of course, he visited him numerologically exactly 1,000 days before the end date for the development goals. E, claro, a numerologia, ele visitou ao Papa 1000 dias antes, exatamente, do fim, do cumprimento do objetivo desses objetivos do milênio. So we know that they're working on a time agenda. Sabemos que eles estão trabalhando com uma agenda de tempo. Now, let's have a look at the Millennium End Goals. Agora vamos dar uma olhada nesses objetivos do milênio. All right, in September of the year 2000, the countries met and they made these goals for 2015, which is now. Eles se encontraram em setembro do ano 2000, líderes de 189 países se encontraram lá nas Nações Unidas e esses objetivos se cumprem até 2015, que é agora. By the way, we only have until September until these goals must be met. Aliás, só temos até setembro para que sejam cumpridos esses objetivos. What month have we got now? Em que mês estamos? Julho, July. Okay, so it's just over a month. Ok, um pouco mais de um mês. Eradicate extreme hunger and poverty in 1 month in the whole world. Erradicar a pobreza e a fome extrema em todo o mundo. Achieve universal primary education in the whole world. Alcançar a educação primária universal em todo o mundo. Promote gender equality and empower women in the whole world. Promover a igualdade de gêneros e dar mais poderes às mulheres. Remember, when you have all of this in place with all the subtitles, Agora lembre-se, quando você tiver tudo isso em seu lugar, com todos os seus subtítulos, it doesn't look bad, parece que não é tão mal assim. but gender equality in their mind is not gender equality in our mind. Mas igualdade de gêneros na mente deles não é igual que na nossa mente. In their mind, it is eradicate the gender. E na mente deles é erradicar os gêneros. So why do you think that the United States got rid of gender in marriage just recently? Então, por que vocês acham que os Estados Unidos deu esse passo de eliminar os gêneros do casamento recentemente? And my country, South Africa, E o meu país, a África do Sul, is a test country for the New World Order. é um país teste, é um ratinho de laboratório para a nova ordem mundial. So we were one of the first countries to introduce gender homosexual equality and gay marriage. Nós fomos um dos primeiros países que introduziram igualdade de gêneros e também o casamento gay. And the day before I flew here, E o dia antes de eu voar para cá, they finally scrapped in South Africa the third party law. eles finalmente conseguiram fazer e lançar a lei do terceiro partido. Now the third party law said A lei do terceiro partido diz that if a third party, in other words another person, que no terceiro, ou seja, em outra pessoa, breaks up your marriage, se isso quebra o teu casamento, then you may sue him você pode levá-lo para a corte and get restitution from him. e pegar restituição dele. But now the law says that law must be done away with Mas agora a nova lei diz que não, que isso tem que ser eliminado. because the third party has a human right to choose the woman he wants, even if she's married. Porque diz que esse terceiro tem o direito humano de escolher uma mulher, mesmo que casada. So that totally gets rid of marriage. Isso totalmente acaba com o casamento.
All right, then they want to reduce child mortality and develop global partnership for development. Então eles querem reduzir a mortalidade infantil, HIV e desenvolvimento. So that's where BRICS and all of these things fit in. É aí que se encaixa o BRICS e tudo isso aí. Everything must be done in 1 month. Tudo isso aí tem que ser feito em um mês. Now it's interesting that there is more than one way of eradicating poverty. Agora é interessante que há mais de um jeito de erradicar a pobreza. If you were to take all the riches of the world, Se você tomar todas as riquezas do mundo, from the rich, dos ricos, including the Vatican, incluindo o Vaticano, and you spread it around all the poor in the world, e espalhasse entre todos os pobres do mundo, then they would probably live very happily for 1 month. eles provavelmente iriam viver muito felizes por um mês. And then they'd be just as poor as they were before. E aí vão estar tão pobres como antes. So you're not going to eradicate poverty by redistribution of wealth. Então você não vai erradicar a pobreza com redistribuição dos valores. But you can reduce poverty by getting rid of all the poor people. Mas você pode eliminar a pobreza eliminando todos os pobres. Now, do they have a plan like that? Será que eles têm um plano como esse? Now, you've asked questions about the Georgia Guidestones. Agora você faz perguntas sobre essas pedras guia Georgia Guidestones. Here they are. Aqui estão eles. Now, I want you to look carefully at these Guidestones because they're very interesting. Agora eu fui lá pessoalmente dar uma olhada porque são bem interessantes. Again, they are built exactly according to astrological charts. Outra vez, eles estão construídos alinhados perfeitamente com mapas astronômicos e astrológicos. So there are holes drilled in it that the sun strikes certain parts in certain months, certain times of the year. Tem fendas e buracos para que o sol bata em certas partes específicas num mês certo e ano certo. And they were erected E foram erigidas by a secret group. por um grupo secreto, But they are very prominent and very protected. mas que são muito proeminentes e muito bem protegidos. And then it says there, let these guidestones be guidestones to an age of reason. Então diz ali embaixo que essas pedras sejam pedras guias a uma era de razão. Now it's interesting that the Pope has said that the Pope's will stands for reason. Agora é interessante que o Papa disse que The Pope's will. que a vontade do Papa representa a razão. And the Jesuits say E os jesuítas dizem that because the Pope's will stands for reason, que pelo motivo da vontade do Papa ser equivalente à razão, it is absolutely necessary in terms of morality é absolutamente necessário em termos de moralidade to have no will of your own. de você não ter sua própria vontade. You must be obsequium religiosum, Você tem que ser obsequioso religiosamente, which means completely submissive in religious matters to the Pope. completamente sujeito em assuntos religiosos ao Papa. So an age of reason Ou seja, uma era da razão in Jesuit thinking no pensamento jesuíta is when everyone becomes subject to the Pope. é quando todos se sujeitam ao Papa. Now let's look at this. Vamos dar uma olhada aqui. Here is the stone enlarged, Aqui está a pedra ampliada. and you can see it has Babylonian cuneiform writing, Tem ali cuneiformes babilônicos, classical Greek, grego clássico, Egyptian hieroglyphics, hieróglifos egípcios, Sanskrit, sânscrito, and then the major languages of the world. sânscrito e aí também todas as principais línguas do mundo. Now, here it tells us something more. Então diz aqui um pouco mais. The author O autor of the Guidestones dessas pedras is R.C. Christian, and then it says there in brackets, a pseudonym. é R.C. Christian, ali diz entre parênteses um pseudônimo. And then it says a small group
of Americans who seek the age of reason. Patrocinadores, um pequeno grupo de americanos que buscam uma era da razão. Now remember that the Jesuits at Georgetown University Agora lembre-se que lá nos Estados Unidos, a Universidade de Georgetown say that the world is ruled by a small group of people diz que o mundo é governado por um pequeno grupo de pessoas, of whom they are part. dos quais eles fazem parte. And they are looking for an age of reason. Estão buscando uma era da razão. Okay. Now, this name of this pseudonym, this hypothetical name, Agora esse nome, esse pseudônimo, esse nome hipotético, what could R.C. Christian stand for? o que poderia significar RC Christian, cristão? How about Roman Catholic Christian? Que tal católico romano cristão? All right, what do they want to do? Olha só, They are the guidestones, aqui estão as pedras guia, so it's quite an imposing structure. é uma estrutura imponente. And there are the rules that they want. Ali estão as regras que eles querem. And the first one says to maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. E o primeiro item diz manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Now, Prince Philip already, who is a high Mason, Agora o príncipe Felipe, que aliás é um alto maçom, he's the husband of Queen Elizabeth. ele é o marido da rainha Elizabeth, He's the one who always walks with his hands behind his back. é o que sempre está com as mãos atrás de suas costas. So he must have slaves to do all his work because nobody can work with their hands behind their back. Ele deve ter escravos trabalhando para ele, porque ninguém pode trabalhar com as suas mãos atrás das costas. He said if he should ever come back to this earth in a reincarnation, Ele disse que se ele voltar a essa terra numa reencarnação, he would come as a virus and kill most of humanity ele viria como um vírus para matar a maioria da humanidade. so that it can come into balance with nature. Aí está esse equilíbrio com a natureza. So I suggest that he start with himself. Eu sugiro que ele comece consigo mesmo. Now, excuse me, that's Agora, 500 million people. por favor, isso aqui é 500 bilhão de pessoas. How many people do we have on our planet? Quantos habitantes temos no mundo hoje? More than 7, mais de 7 bilhões. How many? More than 7 billions. More than 7 billion. So what do they want to do with the other 6.5 billion? Eu me pergunto o que ele quer fazer com os 6 bilhões e meio de pessoas. It is their plan to kill them. É o plano deles matá-los. And how they want to do it is irrelevant. E o jeito que eles querem fazer isso não entra no caso. Now don't start panicking Agora, não comece a entrar em pânico, because they are leaving another God out of the equation. porque eles estão deixando outro Deus fora da equação. But it's good to know what their plan is. Mas é bom saber qual é o plano deles. They're not shy, they put it right there. Eles não são nada tímidos, eles colocam publicamente. Guide humanity wisely, Guiar a humanidade sabiamente, unite humanity with one living language. unir a humanidade com uma língua viva. Whose plan was that? The devil's or God's? Esse é o plano de quem? Do diabo ou de Deus? It was the devil's plan to unite them all again. God separated them. Foi o plano do diabo uni-los todos. Deus os separou. And the Vatican has officially said we are building a new Babylon. The Vatican. O Vaticano disse oficialmente, nós estamos construindo uma nova Babilônia. Interesting. Interessante. And rule, passion, faith, tradition, and all things with reason. Então, Just rule religion with reason. ok, governe o mundo com a razão, governe sobre a paixão e tradição de fé, e todas as coisas com razão bem equilibrada, temperada. That's Jesuit humanism. Isso é humanismo jesuíta. Descartes said, I think, therefore I am. O seu Deus diz, eu penso que por isso eu sou. The only reality is my reason.
A única realidade é a minha razão. All right, we don't have to have all of this. Now, Revelation 19:11. Agora, Apocalipse Perhaps you can take 19, your verso Bible. 11. Before you read it, Antes que eu leia. the spirit of prophecy tells us that the devil wants to destroy all of humanity. O espírito de profecia diz que que o diabo quer destruir toda a humanidade. He delights in war and killing humanity. Ele se alegra em guerra e matar a humanidade. So his kingdom that he wants to build up Então esse reino que ele quer construir is the opposite of the kingdom of é God. o oposto do reino de Deus. Now, read there. Leiamos aqui. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. So just as there was a war in heaven, Christ will return and in war destroy them. Assim como... Can you say again? Just as there was a war in heaven, Assim como houve guerra no céu, there will be another war. Christ will come and he will destroy them. haverá outra guerra. Cristo virá e os destruirá. Now, here in Daniel 2:34, Aqui em Daniel 2:34, it says, "It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them." diz que a pedra atingiu a estátua em seu pé de ferro e de lodo e esmiuçou a estátua. So that's the coming of Christ. Esta é a volta de Cristo. Now listen carefully. Ouça atentamente. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were broken to pieces at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. Então o ferro, o lodo, o bronze, a prata e o ouro foram quebradas em pedaços ao mesmo tempo e se tornaram como palha espalhada pelo vento do verão. At the same time. Ao mesmo tempo. Now excuse me, Por favor. wasn't gold Babylon? Porventura o ouro não era Babilônia, But it's gone. mas sumiu. Wasn't silver Medo-Persia? A prata não era a Medo-Pérsia, But it's gone. mas sumiu. Wasn't bronze Greece? A bronze não era a Grécia, But it's gone. mas sumiu. Weren't the iron legs Rome, pagan Rome? As pedras não eram Roma pagã, Roma, But they're gone. mas sumiu. So if it strikes the feet, which is papal Rome, Agora, se atinge os pés, que é Roma papal, how can the whole statue be destroyed at the same time? como é que a estátua inteira pode ser destruída ao mesmo tempo? You find the answer in Revelation chapter 13. Você encontra a resposta em Apocalipse 13. The beast that comes out of the sea A besta que emerge do mar has the head and the mouth of a lion, which is what? Which is Babylon. que sai do mar tem a boca como um leão, que é o quê? Babilônia. It has the feet of a bear, which is Tem um pé de urso, que é o quê? Medo-Persia. Medo-Pérsia. Okay. It has the body of a leopard, Tem o corpo de um leopardo, which is que é o quê? Greece. Grécia. And it has 10 horns, E tem 10 chifres, which is que é Rome. Roma. So all the elements Então todos os of Daniel's elementos, statue are only present in the beast out of the sea. todos os elementos da estátua de Daniel estão presentes na besta que sai do mar. Because Rome's philosophy is Babylonian. Porque a filosofia de Roma é babilônica. That's what comes out of its É mouth. o que sai da boca. Father, mother, child. Pai, mãe,
pai, mãe e filho. So you had the same in the Egyptian triad. You always had the mother and child worship. This is their theology. Você tem o mesmo na tríade egípcia, adoração também criança, essa é a teologia deles. But its structure on which it is based, Mas a estrutura sobre a qual é baseado, the feet, os pés, are Mitraism. é mitraísmo. Because the whole of the Roman church system is built on the Mitraic system, which was the elite system of the Roman rulers. E toda a base de Roma, do papado, está sobre o mitraísmo, que eram os regentes romanos. Yes. And then the body, Então o corpo, which is most of it, que é a maior parte da is massa, Greek philosophy. é filosofia grega. The philosophy of natural law is a Greek philosophy. A filosofia da lei natural é grega. The immortality of the soul is a Greek philosophy. A imortalidade da alma é uma filosofia grega. So the worship of the deities, the saints, is a Greek philosophy. Então a adoração das deidades dos santos é uma filosofia grega. But its legislator is Roman law. Its horns, Os seus Roman law. chifres é romano. So the only Guerra. organization Então a única organização that has gold, silver, bronze, iron and clay que tem ouro, prata, bronze, ferro e lodo com ferro, in existence now em existência hoje, agora, is the papal system. é o sistema papal. So that is why this can only apply to the papal system. E é por isso que isso somente pode se aplicar ao sistema papal. And then the wind swept them away, leaving not a trace. Então a pedra esmigalhou isso, não deixando nenhum traço. And then this rock, which is Christ, will become this mountain, the new kingdom, which is God's kingdom. Então essa rocha que é Cristo vai encher a terra, que é o reino de Deus, o reino de Deus. So I want to encourage you, don't be afraid of the system. Então eu quero vos encorajar, não tenham medo do sistema. It's going to be destroyed. There's not going to be a trace left of it. Será destruído, não haverá um traço que vai sobrar. We have nothing to fear, brothers and Não temos sisters. nada que temer, irmãos e irmãs. He can make his plans to kill his billions, Ele pode fazer os seus planos de matar os seus bilhões, but God has already told us his plan to destroy him. mas Deus já falou do seu plano de destruir o ser humano. And I believe we're right there at this point where these things will happen. No, Christ will come and destroy their system. Vai destruir o seu sistema. And then, So the only thing you have to worry about então a única coisa que você deve se preocupar is to be faithful to God. é ser fiel a Deus. And the rest you leave up to him. E deixe o resto com Ele. So be strong. Então, tenha de bom ânimo. Be courageous. Tenha boa coragem. And stand under the blood-stained banner of Prince Emmanuel. E esteja debaixo da bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. And we'll see each other on the sea of glass. E que Deus os abençoe. We'll see each other on the sea of E glass. que nos vejamos lá no lago de vidro, no mar de vidro. So may the Lord bless you Que Deus te abençoe and keep you. e te guarde. And may make his face shine upon E que you. faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Amen. Amém. Oremos. Let's stand for prayer. Fiquemos de pé. Heavenly Father, Pai Celestial, the devil has many plans, o diabo tem muitos planos, but you have already revealed your plans. mas tu já revelaste os teus planos. The battle is a battle for the mind. A batalha é uma batalha pela mente, It is a battle of character. é uma batalha de caráter. We have to choose. Temos que escolher. We cannot sit on the fence. Não podemos estar em cima do muro. We either go with the character of God or we go with the character of the devil. Ou vamos para o caráter de Deus ou para o caráter do diabo. Help us to make mankind see that the
only logical course is to take the character of God. Que possamos ajudar a humanidade a enxergar que a única direção lógica é o caráter de Deus. And your character is embodied in your law. E o teu caráter está incorporado na tua lei. So help us to stand for your law, Então é que possamos estar de pé por tua lei. because by keeping it we demonstrate the righteousness of Christ. Porque mantendo-a, nós demonstramos a justiça de Cristo. And may the world recognize E que o mundo reconheça that you have a people on this earth que tu tens um povo sobre essa terra. and that you love them and will care for them, E que tu os amas e vais cuidar dele. and no weapon forged against them will stand. E nenhuma arma voltada contra ele vai resistir. A terrible army of righteousness. Um terrível exército de justiça. Bless your church. Abençoe tua igreja, In Jesus' em name, nome de Jesus. amen. Amém.